Louvado seja Deus, estou aqui de volta. Eu vou repassar para vocês um entendimento que o Senhor me deu na sua palavra sobre uma passagem aqui, um fato que aconteceu quando Moisés estava retornando para o Egito, certo? Esse escrito, essas anotações estavam guardadas, né? Eu fazendo uma certa arrumação, eu localizei, eu digo, eu vou publicar, porque certamente alguém que tem dúvida como eu tinha, então vai ficar esclarecido agora, certo? Que Deus nos abençoe. Moisés a caminho do Egito. Essa passagem se encontra no livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 22 a 26. Moisés morou no Egito 40 anos. Ele foi criado pela filha do faraó. Provavelmente seria um futuro rei do Egito. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 27. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele, saindo do Egito, ele vai para a terra de Midian. Lá conhece Zípora, uma jovem, né, com quem ele se casa, e fica trabalhando para o seu sogro Jetro. Jetro era sacerdote de Midian, apacentando as ovelhas, né, do seu sogro. Com ela, com a Zípora, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Já haviam se passado 40 anos que ele se encontrava ali na terra de Midian, né? E Moisés agora já estava com 80 anos, né? Certo dia, ele chega com o rebanho ao Horebe, também chamado Monte de Deus. E apareceu-lhe o Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, uma planta que nasce no deserto. Moisés olha e a sarça não se consumia no fogo. Ele se aproxima para ver aquela coisa extraordinária que ele nunca tinha visto, né? E nesse momento, Deus o chama pelo nome e manda que ele tire as sandálias, porque o lugar em que está é terra santa. Ou seja, onde Deus se encontra, no lugar não tem impurezas, né? Louvado seja Deus. É puro, né? Não tem pecado. E ali começa um diálogo com Moisés. Deus o chama para libertar o seu povo da opressão que estavam sofrendo no Egito. E Moisés fala para Deus que se acha incapaz de cumprir uma missão tão grandiosa. Essa passagem se encontra lá em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 5 e 7, de 7 a 11. Daí por diante, Moisés começa a dar várias desculpas para não fazer o que Deus manda. Precisamos ficar bem conscientes. Deus, quando Ele chama alguém para fazer algo, Ele tanto capacita como se responsabiliza. Deus assegura a Moisés que estará com ele e ensina-lhe como deve falar e qual nome dizer aos hebreus de quem lhe enviou ao Egito. Já lhe adiantando que o faraó não deixará o povo ir, a não ser por uma forte mão, a mão de Deus. Êxodo capítulo 3, versículos 12 a 15 e 19 a 22. Quando Moisés chegasse lá diante dos hebreus, quando eles perguntassem quem o enviou, ele iria dizer: eu o sou, me enviou a vós, certo? Então os hebreus iam reconhecer Moisés como realmente tinha sido Deus que o havia enviado. Moisés ainda resiste, dizendo a Deus que o povo nem vai crer nele, nem ouvi-lo, que não sabe falar, que é pesado de boca e de língua. Deus, ele repreende Moisés por causa de tantas desculpas. Quando ele manda alguém fazer algo, ele se responsabiliza e lhe diz: quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vá, eu te ensinarei o que hás de falar.
Arão teu irmão também te sai ao encontro e se alegrará. Eu serei com a tua boca e com a dele, e ele falará por ti ao povo. Toma, pois, na tua mão esta vara, a vara que Moisés apacentava as ovelhas, né, o rebanho, com que hás de fazer os sinais. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1 e versículos de 10 a 17. Então Moisés vai até o seu sogro, relata tudo o que aconteceu, toda aquela conversa, né? E pede permissão para voltar ao Egito, levando consigo sua esposa e seus 2 filhos montados em um jumento. O Senhor também lhe avisa que todos que procuravam tirar a vida dele no Egito já haviam morrido. Êxodo capítulo 4, versículos 18 a 20. A caminho do Egito, chegando em uma estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Logo após, Zípora, sua esposa, pega em uma faca e circuncida o prepúcio do seu filho e lança-o aos pés de Moisés, lhe diz. E lançando-o, né, aos pés de Moisés, lhe diz: És para mim o esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela o chama de esposo sanguinário por causa da circuncisão. Pois bem, o motivo pelo qual escrevi este texto foi exatamente por causa desta passagem. A dúvida era: por que o Senhor quis matá-lo? Segundo, por que sua esposa o chama de sanguinário? Na época, li esta passagem muitas vezes e ficava sempre com a interrogação. E graças a Deus, em 2002, no dia 30 de abril, decidi fazer uma pesquisa geral na Bíblia. Fui investigar. Eu apenas ficava lendo e relendo aquela passagem. E decidi analisar os antecedentes da vida de Zípora, né? Glória a Deus, e Deus me deu o entendimento. Respondendo a primeira pergunta que fiz: por que o Senhor quis matá-lo? Então, respondendo: como Deus iria matar Moisés? Ele havia dado ordem para Moisés ir ao Egito a fim de libertar o seu povo da escravidão do faraó. Deus não se contradiz. Moisés conhecia a história do seu povo, porque foi sua própria mãe quem cuidou dele, até o dia em que ele foi levado à filha do faraó, para ser criado no palácio por ela como seu filho. Lá, ele tinha aprendido toda a ciência do Egito e toda a história do seu povo, junto com a sua mãe, né? Com toda certeza, o Senhor se irou sim com Moisés, porque ele estava partindo para obedecer a ordem do Senhor e deixando de obedecer a primeira, que era qual? Ter circuncidado seu filho ao 8º dia do nascimento do seu filho. Então, deixa-nos entender que Moisés certamente esqueceu de circuncidar o seu filho, né? A circuncisão era um sinal externo da aliança entre Deus e Israel. Só para deixar mais claro, porque a Bíblia não deixa claro por que Moisés não circuncidou, né? Que eu pesquisei, pelo menos até hoje, dá a entender que Moisés havia esquecido, certo? Então, Gênesis capítulo 17, versículo 9 a 14, que fala do sinal externo da aliança entre Deus e Israel, certo? Na época, quando Deus falou, né? Então, Abraão, ele circuncidou a si mesmo quando tinha 99 anos, né? E o seu filho Ismael aos 13 anos. Gênesis 17, 23 a 27. A circuncisão, ela simbolizava a pureza de coração. Você pode ver em Deuteronômio 10, 17, 30, versículo 6, Levítico 26, 41, 42, Jeremias 4, 4, Colossenses 2, de 6 a 15. Respondendo à segunda pergunta,
Depois que Sara morreu, ainda lá nos antecedentes de Zípora, certo? Abraão tomou outra mulher, sua concubina. Concubina é a mulher que vive maritalmente sem estar casado com ele, né? Com o homem. Esta mulher era chamada de Quetura e ela lhe dá à luz 6 filhos, certo? Está lá em Gênesis 25, versículo 1 e 2. Um dos filhos de Quetura se chamava Midian. Portanto, os midianitas eram descendentes de Abraão descendentes de Abraão com Quetura, sua concubina. Abraão os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Por isso, Zípora, que era cuxita, não entendia a necessidade da circuncisão, chamando Moisés de sanguinário, lembram? A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra, está lá em Números 12, versículos de 1 a 3. Zípora pareceu ser uma mulher que não queria que seu filho sofresse, não é? A circuncisão é remover o prepúcio, é uma pele que cobre a glande do pênis. É um termo oriundo do latim que significa cortar ao redor, certo? Esta informação eu tirei no Google. Vê-se que ela sabia da circuncisão, uma vez que teve a iniciativa de circuncidar o prepúcio do seu filho, lançando-o aos pés de Moisés. Portanto, Zípora sabia da circuncisão, mas não entendia o porquê da circuncisão. Após a ordem do Senhor ter sido cumprida, ele deixou Moisés seguir o caminho para o Egito, a fim de cumprir a segunda ordem, que era libertar o seu povo da escravidão do faraó. Não compete a nós questionar Deus, porque ele quis um sinal externo, no caso, a circuncisão. Compete a circuncisão do prepúcio, né? Compete a nós somente agradá-lo e obedecer, porque a circuncisão, ela é espiritual, certo? Então muitos faziam a circuncisão conforme ali a lei estava mandando, né? Aquela aliança, aquele pacto, mas no coração não estavam andando em retidão, em obediência ao Senhor, certo? Então, vocês podem confirmar lá em Romanos, capítulo 9, versículo 19 a 26, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, versículo 29, Colossenses 2, versículos 9 a 14 e Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, o último livro da lei, capítulo 10, versículo 16. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigada. Deus continue abençoando você. Muito obrigada pela tua atenção. Em nome de Jesus, amém.